Pessoal, dá uma olhada aqui nas notificações de vendas que eu já recebi hoje. Meu dia mal começou e eu já fiz todas essas vendas aqui. E olha que eu tô na Disney aproveitando o parque. Quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda tá começando. Tá bom assim? Pra começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Está acompanhando o Flamengo, que se prepara para a sua estreia na fase de grupos da Libertadores. Bom dia, Eudes. Bem-vindo à redação. Muito obrigado. Bom dia aqui, boa tarde para vocês aí já, né? Barreto, Mansur, Gilmar, boa tarde a você que está sempre com a gente aqui no Redação Sport TV, aqui em Barranquilla, 2 horas a menos em relação ao horário oficial de Brasília, ao contrário do Rio de Janeiro, castigado pela chuva. O tempo aqui é bom, temperatura de 28 graus, céu aberto, sem nenhuma nuvem, sol, aquele vento também para amenizar o calor. Barranquilla que se caracteriza também por um calor muito forte sempre. E o pessoal animado para este jogo, a primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. Estou aqui com o Jornal de Barranquilla, o El Heraldo, e o nosso repórter cinematográfico, o Carlos 30, vai mostrar aqui ó, a chamada do jornal. Pelo sonho continental, vamos Júnior, o Júnior Barranquilla. Tem inclusive o preço dos ingressos aqui, na conversão feita pelo nosso produtor, o Gustavo Rothstein. Os bilhetes para a torcida do Júnior Barranquilla, o preço varia de R$ 38 a R$ 127 reais. E o Fred Uber, que está com a gente também para essa cobertura do Flamengo no Globoesporte.com, informa que para a torcida do Flamengo esse preço é de cerca de R$ 80 reais para os rubro-negros que vierem a Barranquilla. Inclusive, nossa equipe conversou ontem com torcedores do Flamengo que moram aqui em Barranquilla e eles contaram que a torcida estava um pouco desanimada. O time é o 4º colocado, Barreto, no campeonato colombiano. Tem 12 pontos, 7 jogos, são 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Mas venceu o Jaguares por 3-2 nos acréscimos. O Borja, ex-Palmeiras, fez um dos gols. E isso trouxe de volta a confiança para a torcida do Júnior Barranquilla. O El Heraldo traz aqui um retrospecto dos confrontos do Júnior Barranquilla aqui no Metro, como eles chamam, o estádio metropolitano, a casa deles, contra os principais times sul-americanos. E inclui vários brasileiros, como o Santos, o Grêmio que eles derrotaram, o próprio Flamengo. Lembra o confronto pela Libertadores de 84 contra o Flamengo, a vitória do Flamengo por 2-0, gols do Tita e do Edmar. Mas o retrospecto geral contra os gigantes da América do Sul, incluindo aí os times argentinos como River Plate, os uruguaios como Peñarol, esse retrospecto não é favorável. Desses 14 jogos, 6 derrotas do Júnior Barranquilla, 5 empates e apenas 3 vitórias. Eles perderam para o Flamengo, como eu disse, na Libertadores de 84 e perderam também naquela semifinal da Sul-Americana de 2017. Derrota no Maracanã por 2-1 e aqui em Barranquilla o Flamengo também venceu por 2-0. O torcedor do Flamengo vai se lembrar, 2 gols do Felipe Viseu e o César ainda defendeu um pênalti. De qualquer forma, o tratamento dado, e aí tem um jornal de ontem, o mesmo El Heraldo, que é o jornal local, o Carlos 30 vai fechar aqui pra gente, ó. É a maneira como a imprensa colombiana trata o Flamengo. Não é só no Brasil que o Flamengo é colocado como o time a ser batido, não, Barreto. Aí está, Flamengo, o favorito do grupo e do torneio. O Flamengo é tratado por toda a imprensa colombiana como o time a ser batido nesta Libertadores. Eles chegam a citar aqui o time dos sonhos, como eles chamam, o time dos sonhos comandado pelo Jorge Jesus, dão um enorme destaque ao Gabriel Barbosa, o Gabigol, o maior artilheiro do novo Maracanã, né? 33 gols, fez 3 gols na goleada de sábado contra a Cabo Friense no Maracanã, pelo Campeonato Carioca, marcou 9 vezes em apenas 7 jogos deste ano, tem uma média total no Flamengo de quase 0,8, uma média espetacular do Gabigol. O Flamengo que desembarcou ontem à noite, já na madrugada, início da madrugada
no Brasil, 00:30, horário de Brasília, o time chegou aqui no hotel. Nós estamos, inclusive, no saguão do hotel onde a delegação do Flamengo está concentrada. Alguns torcedores recepcionando o Flamengo, já com aquele cartaz, o desenho do Gabigol. Hoje tem gol do Gabigol. Uma torcedora que se emocionou muito ao entregar o cartaz para o Gabigol e tirar uma foto com ele. Os jogadores do Flamengo não falaram com a imprensa, mas eles chegaram aqui no hotel por volta de 00:30 no horário de Brasília, 10:30 aqui em Barranquilla. Vão treinar hoje à tarde no centro de treinamentos da seleção colombiana. E lembrando que esse time chegou com 4 desfalques, né? Tá sem o lateral direito Rafinha, o zagueiro Rodrigo Caio e o atacante Bruno Henrique, que se recuperam de lesão, e também sem o Willian Arão, que foi expulso na conquista da Recopa Sul-Americana contra o Independiente Del Valle e por isso cumpre suspensão. E eu deixo para vocês essa questão, né? Quem serão os substitutos? Tem o João Lucas como opção na lateral direita, a posição de origem do João Lucas. Lembrando que o Jorge Jesus já testou o Orlando Berrío, que aliás é colombiano, naquela posição, mas atuou por apenas 10 minutos. Será que ele vai tentar o Berrío ali ou joga mesmo com o João Lucas, que seria a solução natural? Na zaga não tem muita dúvida, né? Gustavo Henrique e Léo Pereira, e aí ali na frente ele tem as opções para o lugar do Bruno Henrique, tanto do Pedro quanto do Michael, quanto do Vitinho, que começou muito bem a temporada. O Vitinho ganhou confiança e está com moral também com o Jorge Jesus. Fez uma grande partida contra a Cabo Friense, tem os 3 gols do Gabigol. O Michael fez outro gol, mas o Vitinho acertou uma bela bola na trave, deu muitas assistências ali para os seus companheiros, se movimentou bastante. E essa curiosidade também a imprensa colombiana retrata, que do ano passado para cá o Flamengo se tornou ainda mais forte, ganhou opções de jogo. Então, por exemplo, para a própria vaga do Bruno Henrique, temos 3 jogadores aí com características diferentes. O Pedro, que seria um centroavante de referência, o camisa 9 clássico. Tem o Michael, que como o Vitinho joga mais aberto, mas entre eles também há características diferentes. O Michael mais agudo, mais driblador, chega mais à linha de fundo. O Vitinho com aquele corte para dentro e bater de fora da área. A finalização, um dos destaques dele, inclusive, é ambidestro. O Vitinho, que começou bem a temporada, é uma boa aposta, mas eu não sei o que vocês fariam aí no lugar do Jorge Jesus. Certamente o técnico português sabe muito bem o que fazer, Barreto. Abi não conta pra gente, né? Jorge Jesus gosta de manter o mistério até a hora da escalação, né? O incrível do trabalho dele, ele fez no sábado, botou um time com muitas modificações, praticamente só o Gabigol começando, o Arão porque não ia jogar esse jogo por causa da suspensão. Teve uma hora com um volante a menos, né? Impressionante, mas o impressionante... Aliás, um zagueiro a menos. Aí ele botou o Arão na defesa. Thiago Maia no lugar do Dantas, né? Mas o mais impressionante, todo mundo que entrou parecia saber exatamente o que tinha que fazer há muito tempo. Isso é muito incrível, porque a gente por vezes comentou, vieram os reforços, mas eles estão demorando a entrar, estão jogando poucos minutos. Certamente eles estavam sendo preparados para quando entrassem com absoluta noção. Embora seja muito curioso nesse Flamengo, isso eu acho que vai moldar a decisão da escalação para o jogo na Colômbia, o Flamengo não tem recursos fartos no elenco, mas ele joga com um modelo baseado em 2 meias que partem dos lados, na sua formação principal, Arrascaeta e Everton Ribeiro. E o Flamengo não tem substituto para esses jogadores, em termos de características. Sim, o Flamengo parte para atacantes de lado mais agudos, de mais enfrentamento. Seria talvez na marcação. Diego, mas ele tem entrado muito mais na posição do segundo volante, do segundo volante por dentro. Ele querendo manter... No final do Mundial tentou o Diego no lugar de um deles. A final do Mundial teve um bom momento, que ele jogou com o Bruno Henrique mais aberto por causa da questão do Arnold e com o Arrascaeta vindo fazer essa função por trás do atacante. E aí é mais fácil, quando você quer substituir por aí, é mais fácil às vezes você jogar com mais peças. Você aí pode colocar um outro atacante por dentro, você sente menos a diferença. Mas o fato é que nessa característica de meias, que são de característica de meias atacantes, mas que partem do lado do campo, que o Flamengo normalmente começa os seus principais jogos, não há um substituto. Ele mantendo esse modelo, em tese, entraria o Pedro por dentro. O Pedro Rocha jogou menos, né? Então, o Vitinho ou o Michael mudariam esse funcionamento. Partiriam pelo lado, trazendo talvez o Arrascaeta ou o Everton Ribeiro para o centro. Ele já está mudando um pouco a característica do Vitinho. O Vitinho hoje já é um jogador que já trabalha muito mais na construção por dentro do que era aquele jogador, aquele atacante de lado. Quando o Bruno Henrique não pôde jogar contra o... Peraí, foi o Bruno Henrique ou o Gabigol? O primeiro jogo contra o Independente Del Valle, quem não pôde jogar foi o Gabigol. Isso. O Bruno Henrique jogou e se machucou. Então, mas esperava-se que o Pedro seria o substituto imediato do Gabigol. E não foi. Não foi. Ele botou o Diego, né, como mais um no meio do campo, e liberou o Arrascaeta um pouco mais para frente.
Então, quer dizer, a cabeça do Jorge Jesus também funciona na substituição, ela não funciona na maneira de botar o jogador numa casinha. Ali tinha a característica também, talvez, da altitude que tenha moldado algum tipo de escolha. Né? Pode ser. Talvez tentando ter um pouco mais da bola. E ele já deixou isso claro, e os técnicos europeus trabalham dessa forma, que o jogador não tem uma posição fixa, né? O jogador não tem uma... O jogador tem funções, ele tem que estar capacitado para executar funções dentro de campo. E é isso que você vê que os jogadores do Flamengo, quase todos eles, se não todos eles, têm mais do que uma característica. O Arão, ele pode jogar de volante, defensivo, contenção ali na frente dos dois zagueiros, como pode jogar como zagueiro, como ele testou agora, como pode jogar como um meio avançado. O Arrascaeta já joga de centroavante, o Vitinho agora já joga de meia, os laterais fazem essa construção por dentro como se fossem meias. Então, aos poucos, ele vai moldando o elenco a uma versatilidade que agora eu entendo que as primeiras declarações dele esse ano, ele chegou a fazer uma brincadeira com uma declaração, se eu não me engano, do Vanderlei, que disse que os técnicos brasileiros já mapearam, decifraram o código Jorge Jesus de jogo, e o Jorge Jesus falou assim, eu já tenho novidades. Ele precisa apresentar algo diferente. Pessoal, dá uma olhada aqui nos meus resultados trabalhando pela internet. Olha só as comissões que eu tô ganhando todos os dias aqui na minha conta. Olha, de vários valores. É o dia inteiro caindo nessas comissões na minha conta. Quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço. Muita gente me pergunta como eu faço para ter resultado todos os dias pela internet. E olhem isso. 4.015 vendas. Tudo isso em apenas uma semana sendo um aluno do João Pedro, beleza? Beleza? Olha só, tive isso aqui. Só nesse dia aqui eu tive um pico de vendas de mais de R$ 1.600. E esse mês aqui nós estamos passando já dos 9K. Tudo isso aí eu aprendi com o João Pedro. Valeu, JP e equipe. Tamo junto.